tratar de um assunto muito relevante para a existência institucional e para o equilíbrio democrático de um país. Certo? Diz respeito ao título da Constituição referente à defesa do Estado e das instituições democráticas. Já vimos o Legislativo agora, que é o poder que tem por missão fazer essa representação da vontade popular. Porém, é preciso que hajam mecanismos, conforme a história comprovou, que equilibrem esses poderes. Nós vamos falar aqui de alguns deles hoje. Vamos falar do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da intervenção federal. Observem que entre as competências do presidente da República vão se mesclar aqui atribuições que vão desde questões administrativas, como nomear e exonerar ministro de Estado, até questões mais internacionais, como manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Mas eu quero chamar a atenção aqui para os incisos 9 e 10, que é a nossa temática. Cai nas mãos do presidente da República a função de decretar o estado de defesa e o estado de sítio e decretar e executar a intervenção federal. Então, o Poder Executivo tem essa missão, né, de cuidar para o equilíbrio e firmeza da união nacional e dos laços federativos. Olha só o título 5 da Constituição: Defesa do Estado e das instituições democráticas. O que vem a ser isso? Veja bem, o Estado de Direito, ele é oposto à expressão Estado de exceção. O Estado de Direito é um Estado em que a pluralidade e a democracia funcionam regularmente. A exceção é quando a gente tem a concentração de poderes com ausência de regras para o seu uso. Então, há necessidade de mecanismos para que a democracia dê respostas às crises políticas, para poder absorver, aproveitar essas crises e o país sair mais forte. Isso faz com que haja, todavia, um risco de que mecanismos legalizados de usurpação do poder sirvam a grupos que pretendam dominar o Estado. Por isso, a Constituição cuidou de regrar a situação com muito cuidado. A gente chama isso de organização constitucional das crises, ou sistema de emergência constitucional, ou de legalidade extraordinária, que pode chegar ao ponto de elaborar uma restrição das liberdades constitucionais. Porém, isso é para a preservação da ordem democrática, o que é uma necessidade que, pelo mundo todo, os regimes democráticos têm. Não devemos esquecer que há um possível abuso de medidas desse porte, para o que a Constituição de 88 cuidou de deixar bem claro que os responsáveis pela implementação dessas medidas responderão por ela. Todavia, devemos aqui salientar que há 3 palavras que devem estar muito firmes em nossa mente sobre esse assunto, quando falarmos de um Estado desses. Necessidade, tem que ser necessário. Temporariedade, ele é excepcional, é temporário. E proporcionalidade no uso das medidas. A Constituição de 1988 estabeleceu 2 grandes mecanismos para a manutenção da ordem democrática, que é o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. O Estado de Defesa foi criado em 88, o Estado de Sítio nós temos um histórico de uso não muito favorável ao ponto de vista democrático. Então, a Constituição de 88 tem a preocupação de evitar abusos. O Estado de Defesa, ele é como um primeiro estágio. Ele não tem autorização prévia do Congresso Nacional. Quando a gente fala do Estado de Sítio, o Estado de Sítio é para maior gravidade e precisa de autorização prévia. Isso vai ser o principal que vai diferenciar. A menor gravidade é a questão da autorização. Estado de Defesa, que é esse primeiro que tem aí na tela, a partir do artigo 136 da Constituição, ele tem uma duração especificada, local especificado, só pode ter uma prorrogação e afeta aspectos mais restritos, como o sigilo, o direito de reunião e a possibilidade e as regras sobre a prisão. Vamos ler o que diz o texto constitucional. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, mais à frente nós vamos falar deles, decretar estado de defesa. Para quê? Para
né? E aqui a gente tem, portanto, a finalidade dele: preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social. Muito bem. Preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública e paz social. Em qualquer circunstância? Não. Quando elas estiverem ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. É isso que qualifica. Locais restritos e determinados. Vai ser por decreto, como a gente já viu lá no artigo 84, que vai ter que dizer o tempo de sua duração e as áreas, como já falei. E as medidas a serem adotadas são as seguintes: restrição de direito e ocupação e uso temporário de bem serviço público. Como assim não é público? Sim, mas eu estou falando que a União vai decretar e pode precisar usar um bem público, uma escola, por exemplo, estadual, municipal, né? E essa ocupação de uso de bem público é na hipótese de calamidade pública. E mesmo assim, a União vai responder pelos danos e custos decorrentes que causar aos bens públicos de estados, municípios e Distrito Federal. Com relação aos direitos, como eu já disse, sigilo de correspondência, de comunicação, né, pode ser restringido, e o direito de reunião, mesmo que no seio de associações. Para evitar abusos, na vigência do estado de defesa, se houver a prisão por um crime contra o Estado, tem que ser comunicado imediatamente ao juiz competente, né? É parecido com uma audiência de custódia, é um direito que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a Constituição, mesmo assim, deixou claro que o juiz vai relaxar se não for legal e o preso pode requerer exame de corpo de delito. A comunicação da prisão tem que ter declaração do estado físico e mental, a prisão não pode ser superior a 10 dias, a não ser que o judiciário autorize, e ele não pode ficar incomunicado. Tá? O presidente, decretando ou prorrogando, tem 24 horas para apresentar ao Congresso Nacional, que, por maioria absoluta, vai decidir se mantém ou não o estado de defesa. E se o Congresso estiver em recesso, 5 dias para ser convocado. E, depois de receber, né, o presidente tem 24 horas, o Congresso é convocado, e tem 10 dias, né, para apreciar. E se ele mantiver, ele vai continuar funcionando durante o estado de defesa, isso foi uma conquista democrática, e, importante isso, ele é temporário e excepcional. Rejeitado o decreto, não tem assim, vou editar, não. Cessa imediatamente o estado de defesa. Ok? Deu para entender o estado de defesa, eu acredito. Qualquer coisa, vocês podem voltar isso aqui. Lembrando que o judiciário não apenas vai estar fiscalizando as prisões, mas ele pode usar de habeas corpus, mandado de segurança, ele não, a população e ele apreciar, né? Porque é muito importante haver esse controle dessa legalidade pelo judiciário. E não só o controle da legalidade, como também há um controle político, já que o Congresso Nacional permanece em atuação. Nós vamos ver já já nas disposições gerais sobre o assunto. O estado de sítio. Novamente, o presidente da República, ouvido o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, pode solicitar ao Congresso que autorize a decretar o estado de sítio. Quais os casos? Primeira coisa, ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, que tenha repercutido na comoção grave de repercussão nacional ou fatos, né, que comprovem ineficácia. Então, ineficácia de medida do estado de defesa, não deu certo o estado de defesa, vamos para o estado de sítio. Porém, ele pode ir logo para o estado de sítio nessas hipóteses. Comoção grave de repercussão nacional, ele pode decretar o estado de sítio, ou guerra. Lembrando que o presidente da República pode decretar guerra, está lá no artigo 84 também. Então, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Pode necessitar uma mobilização social, uma organização social de tal maneira que seja importante decretar o estado de sítio. Importante que o presidente não pede à toa, ele tem que dizer os motivos determinantes do pedido e o Congresso vai decidir novamente por maioria absoluta. O decreto do estado de sítio vai indicar a sua duração, vai dizer como é que vai ser a execução dele, as garantias constitucionais que ficaram suspensas, e depois de publicado, o presidente vai designar o executor das medidas e as áreas que são abrangidas. No caso do 137.1, que é a comoção e a ineficácia do estado de defesa, tem que ser por, no máximo, 30 dias. E ele não pode ser prorrogado de cada vez por prazo superior. Ou seja, ao contrário do estado de defesa, ele admite mais de uma prorrogação.
E se for, no caso de guerra, a resposta à agressão armada estrangeira é o tempo que perdurarem. É uma questão até lógica. Se estiver em recesso parlamentar, o presidente do Senado vai convocar o Congresso em 5 dias, mesma coisa do estado de defesa. E, da mesma maneira, o Congresso vai permanecer em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Na vigência do estado de sítio, com fundamento na comoção ou ineficácia do estado de defesa, pode-se tomar as seguintes medidas. Vocês vão observar que essas medidas aqui correspondem às mesmas que já tinha falado antes sobre direito de reunião e sigilo, e mais alguma coisa. Então, o presidente, ou por iniciativa já imediata do estado de sítio, ou por agravamento do problema do estado de defesa, ele pode determinar a obrigação de permanência em localidade determinada, ninguém pode sair, detenção em edifício, não destinado a acusados ou criminosos, então pode usar como prisão qualquer prédio público, por exemplo, pode restringir a inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicações, radiodifusão, televisão, pode suspender a liberdade de reunião, determinar busca e apreensão em domicílio, sem importante necessidade de ordem judicial, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Importante lembrar que nas restrições à radiodifusão não se inclui a difusão de pronunciamento de parlamentares, feitos nas suas casas legislativas e autorizados pela mesa. Então, são receios em razão de problemas historicamente já verificados no Brasil, né, que a Constituição resolveu evitar, dando essa salvaguarda ao poder legislativo que vai ficar fazendo o controle político. Artigos 140 e 141 vão cuidar de normas gerais para o Estado de Defesa de sítio. A mesa do Congresso, ouvidos os líderes partidários, vai designar uma comissão, com 5 de seus membros do Congresso como um todo, para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas do Estado de Defesa e do Estado de sítio. E assim que terminarem, cessam os efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. E assim que cessa o Estado de Defesa ou o Estado de sítio, as medidas vão ser relatadas, isso é muito importante, o relatório do presidente da República, em mensagem, como se chama, o envio do documento ao Congresso Nacional, que vai especificar e justificar as medidas adotadas. Sabemos que isso pode ser bem difícil, né, dependendo das circunstâncias, imagina uma situação de guerra, mas a Constituição quer evitar os abusos que foram feitos historicamente no Brasil. Então, especificar e justificar as providências adotadas com a relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Então, a Constituição reconhece a importância de haver isso e coloca essas restrições. Questão relevante. A vigência do estado de sítio do fundamento do 137.1 só pode ser tomada essas medidas. Perguntinha clássica. E na hipótese de guerra ou resposta à agressão armada, quais são as medidas? Que medidas podem ser adotadas? Que direitos podem ser restringidos? A Constituição não diz explicitamente. Contudo, você vê aqui no artigo 138 que o decreto do Estado de Sítio indicará a sua duração, né, e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Então, a doutrina entende que no estado de sítio, por motivo de guerra, o presidente, claro, isso será ele tem que estar pedindo autorização ao Congresso Nacional, ele vai dizer que garantias que ele quer suspender.